Caríssimos, aqui Deus me permitiu, mais uma vez, explanar as minhas ideias, humildes e modestas, mas ideias sobre o Evangelho. Nós observamos que uma multidão de fiéis, seguidores da lei divina, através das suas seitas, de repente se envolvem em catástrofes. Por que será que a pessoa ora, vai à missa, vai aos cultos das suas religiões e Deus não lhes poupa um sofrimento? Basta, como digo sempre, a leitura dos jornais. Como nós verificamos as tragédias que acometem todos os nossos irmãos, somos todos vitimados de infortúnios cruéis. E Deus? Muita vez a criatura se reúne com os seus íntimos confrades das religiões, tomam ônibus em vilegiatura de todas as seitas, isso acontece, e o ônibus cai num abismo e mata os passageiros. Por que será? É que nós somos doentes de uma moléstia chamada pecado. Pecado. Essa palavra pecado está escrita centenas de vezes no Velho Testamento e outras tantas no Novo. O que será o pecado? Jesus assemelha o pecado como o resultado de dívidas, de faltas que nós temos. Mas por que digo isso? Vamos ler aqui em Mateus capítulo 7, dizendo aqui, versículo 24: todo aquele, pois, que escuta estas minhas palavras e as pratica, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E desceu a chuva e correram rios, e assopraram ventos e combateram aquela casa, e não caiu, porque estava edificada sobre rocha. E aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, aquele que ouve são os fiéis, são os seguidores de todas as seitas que existem no mundo. Então, aquele que ouve estas minhas palavras e não as cumpre, compará-lo-ei ao homem insensato, que edificou a sua casa sobre a areia. Ouviram as palavras, conheceram a lei de Deus, mas não as cumprem. As criaturas só querem que Deus faça tudo graciosamente. Basta orar, tenha fé, que acontece aquilo que a gente necessita. Não é a realidade. Precisamos abrir os olhos da nossa consciência para isto. Então, este que não cumpre, diz aqui, continuando a Bíblia, versículo 27, e desceu a chuva e correram rios e assopraram ventos, e combateu naquela casa e caiu, e foi grande a sua queda. São religiosos. Mas por quê? Por causa do pecado. Todos nós que nascemos somos pecadores. Se não fôssemos pecadores, não sofreríamos. Há criaturas que já desde o berço passam por doenças terríveis, dores. São até os recém-nascidos que nascem cegos, estão sofrendo. Por quê?
porque são endividados como todos nós somos desde que nascemos. Jesus mesmo fala que todo homem, ou seja, toda aquela criatura que nasceu, é escravo do pecado. Porque nós já trazemos em nossa bagagem espiritual dívidas que não sabemos o tamanho. E como combatê-las, Jesus explica no próprio Evangelho. São as nossas obras, através da prática. Aquele que escuta estas minhas palavras e as pratica. Nós temos que praticar, não é só conhecer a lei de Deus, temos que praticar. Porque somos vitimados pelo pecado. Um exemplo muito claro disso que eu estou falando é em Mateus capítulo 9, versículo 1. Vou ler. E entrando no barco, passou para o outro lado e chegou à sua cidade. E eis que lhe trouxeram um paralítico deitado numa cama. É um sofrimento cruel, a criatura não poder movimentar-se. E Jesus, vendo a fé deles, disse ao paralítico: Filho, tem bom ânimo, perdoados te são os teus pecados. Ele não pediu perdão, mas Jesus perdoou os pecados dele para que ele recobrasse a saúde. Porque aquele pecado era um pagamento de uma falta que este homem havia cometido, não sabemos em que época da história da humanidade. Este homem cometeu algum deslize contra a lei divina e estava pagando com esse sofrimento cruel, paralítico. E eis que alguns dos escribas eram os estudiosos e aqueles que formalizavam a Sagrada Escritura, que era escrita manualmente. E eis que alguns dos escribas diziam entre si: ele blasfema. E Jesus, conhecendo os seus pensamentos, que Jesus lia a alma da gente, disse: por que pensais mal em vossos corações? Pois qual é mais fácil dizer: perdoados te são os teus pecados, ou dizer: levanta-te e anda? Ora, para que saibais que o Filho do Homem tem na terra autoridade para perdoar pecados, disse então ao paralítico: levanta-te, toma a tua cama e vai para a tua casa. Então aquela criatura ficou boa daquela enfermidade, porque Deus fez com que ele fosse perdoado dos pecados. Porque o pecado era que determinava a crueldade do sofrimento que ele tinha com aquela paralisia. Perdoou o pecado. Então, não devia mais nada perante Deus. E nós temos possibilidade de termos os nossos pecados perdoados através de um comportamento em favor do nosso próximo, que eu sempre insisto aqui em dizer que é a penitência, muito bem explicada em uma das nossas anteriores palestras. Prestem atenção nisso, para que nós não nos desgracemos, porque não sabemos quando é que temos que pagar esses pecados. Essa palavra está escrita na Sagrada Escritura centenas de vezes. E a definição dela, em dicionário de latim e português, de Antônio Gomes Ferreira, em Portugal, né? A Porto Editora. Essa palavra pecado é decorrente de um verbo, peco, as, ari, ave, atom, pecar. Cometer uma falta, proceder mal. Então, pecado é o resultado do nosso comportamento injusto, maligno, cruel contra o nosso semelhante. E
se nós devemos para Deus sofrimento, que é a consequência do pecado, nós podemos nos redimir desse pecado se sofrermos voluntariamente pelos outros, através de benefícios com sacrifício. Devemos para Deus sofrimento. Só podemos pagar, digo sempre, com a mesma moeda de sofrimento através dos benefícios sacrificiais em favor do nosso próximo. Não podemos confundir com a caridade, que é feita só por uma benemerência, sem sofrermos. Temos que procurar fazer penitência. É muito difícil porque é contra a nossa natureza humana. Temos que violentar o nosso íntimo, o nosso comportamental egoístico e procurarmos fazer sacrifício pelo próximo, não pelo parente, porque muitas vezes nós ajudamos um parente para não sofrermos juntos a desdita que ele está sofrendo ou está para sofrer. Prestem atenção, isto aqui é importante. Orar somente não resolve. Ir na missa não resolve. Ir na macumba não resolve. E em lugar nenhum também não resolve. Nem nos benzermos, nem nos confessarmos, nem sermos batizados, nem nenhuma outra atitude religiosa. Tem que ser com a penitência. Um grande abraço.